Fala pessoal, vamos mergulhar direto nisso. Preparar-se para as provas na área da saúde exige entender muito bem como o nosso corpo se comunica, desde aquela fisiologia macroscópica até a farmacologia celular mais detalhada. A explicação de hoje é uma revisão de alto rendimento que conecta exatamente esses pontos. A nossa ideia aqui é construir um entendimento superestruturado e lógico, ligando os fios do sistema nervoso direto aos tratamentos farmacológicos modernos. Bem-vindo ao Biomedicando, seu portal de estudos em biomedicina, com conteúdo direto ao ponto para te ajudar a aprender mais rápido. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar por 4 tópicos. Primeiro, os sistemas simpático e parasimpático. Depois, mecanismos de farmacodinâmica. Em seguida, a neurobiologia da depressão e, para fechar, os antidepressivos tricíclicos. Seção 1. Sistema simpático e parasimpático. É fascinante ver como a estrutura de fato dita função no nosso corpo. Pensa no sistema simpático. Ele tem origem lá nas regiões torácica e lombar da medula espinhão. Ele possui fibras pré-ganglionares curtas e pós-ganglionares longas e usa predominantemente a norepinefrina, que a gente também chama de noradrenalina. Essa estrutura gera uma ramificação super ampla e uma resposta bem difusa no organismo. Agora, em total contraste, a gente tem o sistema parasimpático, que emerge da área craniana e da região sacral. Aqui, a arquitetura literalmente se inverte. As fibras pré-ganglionares são longas e as pós-ganglionares são curtas, fazendo a sinapse ali pertinho ou até mesmo dentro do órgão efetor. Ele usa acetilcolina e gera respostas muito mais discretas e pontuais. Entender o comprimento dessas fibras e os neurotransmissores de cada um é uma daquelas coisas absolutamente cruciais para qualquer prova. E isso ilustra perfeitamente o conceito de ação antagônica. Fica muito claro como esses sistemas funcionam como forças opostas no mesmo órgão-alvo. O simpático é aquele que prepara o corpo para a ação, sabe? Ele dilata a pupila, inibe a salivação, relaxa os brônquios para entrar mais ar, acelera os batimentos cardíacos e dá uma segurada na atividade do estômago. Já o parasimpático foca no repouso e na digestão, fazendo o exato oposto. Ele contrai a pupila, estimula a salivação, contrai os brônquios, reduz o ritmo do coração e ativa o estômago. É um equilíbrio fisiológico constante, uma verdadeira orquestra acontecendo o tempo todo dentro da gente. Seção 2. Mecanismos de farmacodinâmica. Descendo agora para o nível celular, o grande lance é entender quem é que liga o interruptor da célula. É aí que entram os agonistas. Eles são substâncias ou fármacos que se ligam ao receptor e o ativam, desencadeando uma resposta biológica ativa. Pense em medicamentos como o salbutamol ou em substâncias que nós mesmos produzimos, como a epinefrina e a norepinefrina. Basicamente, eles chegam no receptor, se conectam e dão um recado. Hora de trabalhar. Em oposição direta, nós temos os antagonistas. Esses são fármacos que também se ligam aos receptores, mas a intenção deles é completamente diferente. Eles atuam como verdadeiros bloqueadores. Ao ocupar o receptor, o antagonista não deixa que ele seja ativado por nenhuma outra substância. Ele gera um efeito de bloqueio total. Um exemplo clássico que sempre aparece na literatura é a naloxona. Para fixar isso de vez na mente, vamos usar aquela analogia clássica da chave fechadura. Pense que o receptor celular é a fechadura. O agonista é a chave perfeita. Ela entra, gira macio e abre a porta para ativação celular. O antagonista, por outro lado, é como se fosse uma chave falsa. Ela até entra na fechadura, mas não gira de jeito nenhum. E o pior, ao ficar emperrada lá dentro, ela impede que a chave verdadeira entre. Esse princípio de seletividade e bloqueio é sem dúvida o alicerce absoluto de toda a farmacodinâmica moderna. Seção 3. Neurobiologia da depressão. Quando a gente fala de depressão e ansiedade, existe um marco zero anatômico no cérebro, que é o sistema límbico. Essa é a estrutura principal, aquela que é primariamente responsável por processar as nossas emoções. E é justamente nessa região que as anomalias neuroquímicas costumam dar as caras. Por consequência, o sistema límbico acaba sendo o alvo principal das intervenções farmacológicas que tentam restaurar o equilíbrio emocional. Mas como as medicações agem nesse sistema na prática? O tratamento geralmente envolve drogas antidepressivas que miram 3 neurotransmissores principais: a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Só que o mecanismo não é nada unidimensional. A modulação farmacológica atua de 2 formas interligadas. Primeiro, ela gera um aumento funcional na disponibilidade desses neurotransmissores lá na fenda sináptica. E o segundo ponto que muita gente esquece nas provas, esse processo contínuo leva a um ajuste estrutural a longo prazo, alterando tanto o número quanto a sensibilidade dos receptores. Seção 4. Antidepressivos tricíclicos. Vamos dar uma olhada na sequência temporal de como isso acontece na célula. Passo 1.
No estado normal, o cérebro recolhe os neurotransmissores da fenda sináptica de volta para o neurônio. Ele faz isso através de uma bomba de recaptação, que é um sistema de transporte envolvendo uma ATPase ativada por sódio e potássio. Passo 2. Entram em cena os antidepressivos tricíclicos, como a imipramina, por exemplo. Eles agem como antagonistas justamente nesse mecanismo de transporte, bloqueando a bomba. E o passo 3 é o resultado prático disso tudo. Como a noradrenalina não consegue ser recolhida, ela é forçada a ficar na fenda sináptica, naquele espaço de comunicação entre os neurônios, por muito mais tempo. Bom, a presença estendida do neurotransmissor resolve aquela questão química imediata, certo? Mas isso nos leva a uma pergunta um tanto provocativa. Além de simplesmente deixar mais noradrenalina circulando na fenda sináptica, como é que essa exposição contínua e prolongada altera a própria estrutura dos receptores que estão ali recebendo esse sinal o tempo todo? A resposta para isso amarra toda a nossa revisão de hoje. O ponto central é que o cérebro humano é altamente adaptável. Com o tempo, essa presença elevada e sustentada da noradrenalina batendo ali nos neurônios pós-sinápticos não resulta apenas em um sinal mais forte. O próprio tecido nervoso literalmente se remodela. Isso causa alterações super profundas tanto no número total de neuroreceptores disponíveis quanto na sensibilidade deles. É exatamente essa adaptação neuroplástica a longo prazo que está profundamente conectada aos efeitos terapêuticos duradouros dos antidepressivos. O que deixa a gente com uma reflexão final incrível. Se somos capazes de remodelar o cérebro quimicamente dessa forma, quais seriam os verdadeiros limites dessa neuroplasticidade para futuras curas? Obrigado por assistir. Acesse biomedicando.com.br, é gratuito e você ainda pode estudar com flashcards, quizzes e ouvir podcasts sobre o tema.